Você gosta de rosas? Para isso, gente, olha, Eri Lima, paisagista, entende tudo. Bom dia, Dani. Bom dia você de casa. Querido, Que prazer estar bom. aqui novamente. Seja bem-vindo, viu? Uma alegria enorme. Você não sabe, você de casa, a felicidade que eu fico trazer essas maravilhas para você. Para você também, obviamente, que legal, Dani. Eri. Muito obrigado, Querido, de verdade. sinta-se abraçado, viu? Amém, gente, obrigado. Eri hoje trouxe aí para nós um jardim de rosas. Verdade. Olha, faz a gente pensar, né? Rosa faz a gente pensar. Sim, e faz um bem enorme para a alma, viu, Dani? Eu trouxe várias opções de rosas, rosas trepadeiras, rosas colombianas, tá? Mini rosa, vou explicar como plantar. Tem como muitos tipos, né, Eri? Inúmeras. Hoje em dia as roseiras são desenvolvidas em laboratório, tá? Então tem vários tipos, tem rosas sem espinhos, com espinhos. Tem mais ou menos uma diversos. quantidade? São muitos? São milhares. São milhares. Muitos tipos, diversos tipos. no Depende da mercado. região também, da né? região, muito. No Ceará tem produzido bastante rosas. É mesmo? Bastante rosas aqui no Brasil, né? E assim, as rosas colombianas hoje são possíveis de serem produzidas aqui no Brasil. Também. No interior de São Paulo também. Tá? Então no Brasil, qual a região que mais produz rosas? Olambra tem bastante produção lá. Olambra. Tem bastante produtores, Ceará. Então, diversos lugares do Brasil produzem hoje em dia, tá? Ô Eri, deixa eu perguntar uma coisa. Você vamos plantando? Você vai Sim. ensinar pra gente? Então eu quero que você acompanhe agora como Eri vai ensinar, gente. Hoje é aulão, hein? Então você não pode perder aqui. aulão aqui com o Eri, de aprender como a gente pode plantar rosa. Eri, eu tenho uma primeira dúvida, grandiosa. Claro. A rosa, ela fica bem no vaso? Fica bem. A sua pergunta é muito importante, Dani. O que acontece? Um vaso de cerâmica. Tá. Eu aconselho porque a cerâmica ajuda a manter a umidade do vaso, tá? Então, é importante o vaso de cerâmica. Obviamente, um vaso desse que é uma rosa trepadeira dessa, que ela vai mais ou menos uns 3 metros de porte, ela precisa de um vaso mais ou menos de 80 centímetros. E se usa esse tipo de rosa trepadeira, geralmente com pergolado, pode ser colocado, entrelança, dá um efeito muito bonito, tá? Por exemplo, para este vaso bacia, que ele tem mais ou menos... Esse aqui é de cerâmica. De cerâmica. Ele tem mais ou menos uns 15 centímetros. É muito importante você de casa, Dani também, antes de fazer o plantio, fazer esse processo de drenagem, tá? O que acontece? A argila expandida, tá? Tá, Que vamos esse virar material... aqui um pouquinho. Opa, vamos lá. Vocês podem mostrar. Que é a argila expandida, tá? Um pouco, né, Eli? Não precisa pouco. colocar muito, não, Não há necessidade muito. O que é importante, Dani, é cobrir este furo aqui, tá? Para se fazer a drenagem. Que tem um furinho. Isso, tá? E aí eu venho com essa manta de bedim, que é muito importante, tá? Por que essa manta de bedim? É justamente para não misturar a terra com a argila expandida, tá? E aí que ocorre a drenagem do vaso, porque senão apodrece a terra, tá? E aí eu vou vir com a terra preta adubada, que é o melhor solo que se tem para se plantar. Tá? Legal. Não repara que é o meu jeito, já vou pegar o saco. Não, pode pegar, mostrar do jeito que você faz pra gente aprender. Vamos que vamos. Porque quem sabe, sabe, né? Verdade, Dani. Eu vou só tirar aqui, liberar o Pode espaço. tirar, isso. Opa, é tão Traz pra cá. gostoso mexer com a terra, não é verdade? Gente, é muito Olha lá. legal, viu? Ô, Eri, qualquer rosa pode ser plantada no vaso? Toda rosa ou não? Toda rosa pode ser plantada porque ela possui raízes finas. E as raizames, importante sua pergunta, Dani, parabéns pela pergunta. As raizames, elas tendem a se alastrar e não se aprofundarem no vaso. É por isso que dá certo, tá? Ela pode ser plantada, dependendo do tamanho da roseira. Por exemplo, esse modelo aqui, olha, o que acontece? Ela vai... Esse é bem tradicional. Tradicional. Qual é o nome dessa? É uma rosa colombiana. Rosa colombiana? Ela vai a 3 metros de altura. Então, por exemplo, se eu plantar neste vaso bacia aqui, o que acontece? Não vai dar certo porque tem muitas raízes nessa questão do vaso, tá? Entendi. Então é importante, aqui nesse vaso bacia somente vai dar certo a mini rosa, que vai ficar delicado, compondo com o vaso, que eu vou montar daqui a pouquinho. Tem o porquê. Então, porque tem relação com quanto ela vai crescer. Com o porte, tá? Então, por exemplo, esta rosa aqui, eu preciso de um vaso mais ou menos de 90 centímetros, tá? Para dar certo. Para dar certo. Daqui para mim, pode dar. Opa, obrigado, Dani. Coloco aqui. Então a gente vai colocar a terra. E aí eu vou colocar a terra do bar. Não repara, quem gosta de mexer com jardinagem... Imagina, não repara. Não põe luva, tá? Olha, essa terra, ela é muito importante, por quê? A terra é o coração das plantas, tá? Então, assim, ela é uma terra de moléculas ligadas. Então, ou seja, assim que eu regar, ela vai impetrar. E este é o segredo do enraizamento. É? Sim, porque ela impetra muito fácil, ao contrário do substrato. Tá? Tem essa diferença, Tem essa diferença. Então, essa terra, ela já vem adubada com esterco, com humus de minhoca. Repete o nome da terra pra gente. Terra vegetal preta adubada. Essa terra, gente, você de casa, é a 4ª camada do solo.
Ela é rica em macros, micronutrientes, tá? Ela é rica em vegetação. Se eu tenho um quintal em casa, eu posso pegar lá do fundo? Pode pegar, ou também pode ser a terra vermelha, desde que você adube com esterco. Decidir sempre, gente, por adubos orgânicos. Farinha de osso, a roseira gosta bastante, humus de minhoca, esterco bovino. Aí você pode adubar bem a terra, isso não tem uma quantidade X, aí dá certo o plantio, tá bom? Como que faz, depois que a gente planta, essa questão de adubo, é uma vez na vida só? A cada 3 meses. Olha, gente, tá vendo? A cada 3 meses é importante. A planta, a gente precisa saber disso. Verdade. Por isso que eu falo que é aula, sabe por quê? A gente pensa que é só molhar, podar no tempo certo, mas a gente tem certas coisas que fazem a diferença, né? É verdade. Então, adubo a cada 3 meses. A cada 3 meses. Decide sempre por adubos orgânicos, tá? Não tem erro, porque você de casa, você pode aplicar um 4-14-8, um químico, pode dar toxidez de produto. Fala de novo. Um 4-14-8 ou um 10-10-10, se não aplicar a dosagem certa, pode dar toxidez de produto. O que seria toxidez de produto? É excesso de adubagem, e aí pode vir a queimar a folhagem, e aí prejudica o processo de desenvolvimento e a circulação da seiva no tecido vascular da espécie, tá? Então é importante isso. Outro fator que é muito importante, Dani, rosa gosta de sol. Ah, gosta? Gosta de sol, tá? Mas vamos então falar assim, né? Porque tem o sol, aquele sol da manhã, tem o sol do meio-dia, que é mais forte. Ela fica tranquilamente o dia todo no sol? Tranquilamente o dia todo no sol, ou se você tiver um ambiente meia sombra, é necessário pelo menos 4 a 5 horas de sol por dia. Tem que ter incidência de sol, porque senão não produz clorofila, aí não vem brotos novos, folhagem. Então é necessário, isso, né? Agora, Dani, uma informação que é muito importante, bastante importante mesmo, a poda, ela se dá somente no inverno. Essa pergunta é a que todo mundo está esperando aí, né? Somente Quando podar a rosa? Qualquer tipo de rosa? Qualquer tipo de roseira. Por exemplo, se você tem uma roseira em casa e ela não está se desenvolvendo, não está vindo flor, a rosa, e nem brotos novos, é necessário se fazer uma poda drástica, Dani. Por exemplo, mais ou menos uns 20 centímetros do caule, podar toda a folhagem, que eu vou explicar daqui a pouco como fazer. Tá? Depois você vai explicar. Então, isso, tá bom? Nossa, colocando bastante terra aqui. Bastante terra. Veja bem, eu deixei um espaço mais ou menos de uns 3 centímetros, se a câmera puder pegar, por gentileza. Aqui, ó, vem cá, olha só, Rafa, tá vendo aqui, ó. É isso do que você está querendo dizer? Isso. Tá. Por quê? Agora eu vou fazer o plantio da mini rosa, aqui, tá? Deixa esse tantinho aqui, isso, né? Isso, que depois eu vou completar com um pouco mais de terra. A terra vai ficar mais alto. Iremos fazer o plantio agora. Então a gente vai pegar as mini rosas As mini aqui. rosas, tá? Vou retirar esse saco de terra daqui para liberar espaço. Opa, desculpa, acabei pegando aqui. Vamos lá. E aí a gente vai pôr a mini rosa. E aí vamos trabalhar com a mini rosa, ela também poda-se somente no inverno. Todo tipo de roseira, somente no inverno, tá? Por que no inverno? Deixa eu aprender. Opa, Dani, planta vamos você lá. primeiro Isso. uma. Dani, é muito importante. Você viu isso aqui? Olha, quando for plantar, gente, não pode desmanchar esse torrãozinho aqui dela. Deixa eu segurar assim para você mostrar isso. o dedo. Por quê? Porque isso aqui é o coração da planta. Não pode desmanchar isso aqui? Isso, não pode. Se porventura quebrar um pouco do torrão, você pode fazer isso aqui, Dani. Dá uma apertadinha. Isso, dá uma apertada. Nossa, eu bato, sai tudo. Então, aí importante, morre. Justamente, é importante não desmanchar esse torrãozinho, tá? Tá. E não precisa colocar ela enterradinha, não. Pode só colocar ela em cima da terra. Não, vamos plantar, tá? Por exemplo, se eu estou tirando do vaso plástico, é muito importante retirar essa embalagem plástica, tá? Por quê? Porque senão as raízes, elas não se desenvolvem, elas não se alastram no vaso e não dá certo, tá? Entendi. Se porventura eu vou fazer propositalmente, olha, quebrar o torrãozinho dela, olha só, isso é comum acontecer. Você pode fazer isso daqui, ó. Dá uma apertadinha. Dá uma leve compactada e se formar um novo torrão. Tá. Agora, Dani, é importante aqui, olha, por exemplo, tá vendo? Uma covinha fazendo Faz aqui. uma covinha. Olha, que é muito importante, olha, mais ou Vem cá, menos Rafael, para mostrar a covinha. Você viu? Aqui, ó, faz uma covinha pequenininha. Isso que é importante. Eu vou chegar com o torrãozinho da planta, colocar assim, devolvo a terra e aí o plantio já dá uma leve compactada. Dá uma leve compactada. Tá? Nossa, essa tem espinho? Tem espinhos, E aí vou trazer para cá com espaçamento de uns 5 centímetros. Que legal. Tá? Que é muito importante. Devolvo a terra, dou uma leve compactada. Certo. Tá? Dani, olha que delicadeza. Você viu que um Deus é maravilhoso? Olha, gente. Olha isso daqui. Olha que linda. Você viu? Olha o tom. Não é? Linda. E a mini rosa são diversos tons, tá? No amarelo, no vermelho, no salmão, e aí vai. Tem vários tons, né? Esse amarelo, laranja. E o que é gostoso disso, Dani, você fazer com a família, com os filhos, não é verdade? E ver também o crescimento, né? Eu acho que tem sempre uma expectativa, né? Quando a gente planta, a gente
vai lá ver se ela tá gostando. Porque a planta, ela fala assim, né? Ela tem um clima, né? Verdade. Ela fica meio desanimada e essa planta tá precisando de alguma coisa. Ou E então, até aquela pessoa que estiver em casa tristinha, com depressão, isso aqui faz um bem para a alma, faz, Dani. gente. A você que está em casa, é uma alegria enorme. Imagina um vaso desse, Um tudo poder decorado. de um vaso de 80 centímetros com algumas rosinhas, né? Não Para é? você plantar Verdade. em casa. Olha essa que linda. Olha essa que maravilhosa. amarelinha. Olha essa coisa linda, Essa gente. aqui eu quero... Posso dedicar essa? Pode, por favor. Essa aqui, ela vai se chamar Adriana. É o nome da minha diretora. Ah, Adriana, um beijo, Adriana. Que hoje eu senti, essa semana, eu sentindo muita falta dela. Olha Tá só, linda. você Ela tá imagina animadinha. esse vasinho cisne aqui, olha, com essa... Ai, que legal. Essa aqui é para Adriana de presente, Adriana, para você. Bacana, olha lá. Vou Adri. plantar bonitinho, Olha olha que só. linda, Olha a delicadeza, gente. Ela tá muito animada. Assim. Maravilhosa, né? Gostei. Daqui a pouco eu vou Lindo. plantar direitinho, tá? Tá. E aí, vamos finalizar esse vaso direitinho. Olha só. Oi, enquanto você Sim. vai plantando, eu tô vendo essa aqui, tive uma pergunta. Tá. Quando a gente ganha uma rosa assim, a gente quer que ela dure bastante. Como que faz? Dani, sua pergunta é muito bacana, legal, gostei da pergunta. Eu vou pegar aqui a tesoura, tá? E vou explicar a você de casa o que acontece. Muitas pessoas, quando elas ganham a rosa, elas colocam dentro da água juntamente com as folhas. Não podem, tá? Por que não pode, você que me assiste? Porque as folhas apodrecem rápido. Então você vai tirar toda a folhagem dela para fazer o seu arranjo. Ou tira até onde vai a água bater, né? Isso. E aí o que acontece, Dani? Veja bem, não pode, gente, você cortar fora da água. Por exemplo, se você fazer o corte certinho na diagonal, aliás, toda poda de roseira tem que se fazer na diagonal, seja plantio, seja para formação de muda, sempre aqui, gente, ó, diagonal. Tem um segredo para a rosa durar 10 dias, rosa de corte. Deixa eu cortar? Tá. Peraí, Ok. essa aqui. Vou cortar Na aqui, diagonal. Rafael. Tá. Aqui, ó, na diagonal. Isso, assim, correto. Pode ir, Rafael? Tá vendo aqui, gente, ó? Tá vendo? Correto. Aí ela vai ficar assim, ó. Isso. Diagonal, tá vendo? Agora, dando informação muito importante, quando você for fazer o corte para colocar na água, corte embaixo da água. Tá dentro da água? Dentro da água. Por Vou quê? explicar o segredo. Vai penetrar água pelo tecido vascular da espécie e vai nutrir todo o caule da rosa. Nossa Senhora. E aí, quando você cortou agora, por exemplo, fora da água, vai entrar ar. E isso vai ajudar rapidamente na perda da rosa. Vamos colocar ela tá? rápido na água. Justamente, tá? E aí é importante, olha esse tom. Deixa eu ver. Olha que coisa maravilhosa, E Dani. tem uns mitos. E qual que é o segredo? O segredo que você Pra fala... ela durar mais? 10 dias? Assim? 10 dias. For cortando dentro da água e montando o seu arranjo, vai penetrar água no caule da roseira e ela dura de 9 a 10 dias, tá? Se cortar fora da água e o que acontece? Trocar água todos os dias, gente. Ela vai durar de 4 a 5 dias, tá? Olha só que diferença. É Então, o importante corte isso. da rosa, gente, para vaso, dentro da água, ela dura muito mais, né? Muito mais. Dura 10 dias. Gente, olha que lindo que tá ficando Maravilhoso, isso. né, Dani? Outra informação que é muito importante, uma adubagem, casca de ovo. A É rosa... verdade, então, eu queria te Sim. fazer, tenho 100 mil perguntas para te fazer sobre isso. Certo. Casca de ovo, casca de banana. Sim, a casca de banana, ou seja, restos de frutas, tudo isso é importante deixar se decompor, Dani, não colocar nada fresco na terra, porque atrai fungos, insetos, tudo isso, tá? Deixar exposto ao sol pelos 15 dias, eu vou falando, já vou montando o vasinho. Tá. E o que acontece? E depois você pode misturar na terra, isso é matéria orgânica, isso ajuda muito no desenvolvimento. A casca de ovo, gente, não jogar fora e procurar misturar junto à terra que vai passar cálcio. Tá? A roseira gosta bastante. Então, deixa decompondo lá por 15 dias 15 no sol. dias, correto. E aí eu misturo com terra. Com terra. E Depois aí eu aplico no vaso. aplica no vaso. Ou na terra, tá? no chão. Né? Outra informação importante, você está vendo esse vaso aqui? É um vaso delicado. Olha que lindo que ficou, Dani. Não ficou legal? Lindo. E aí o que acontece? Aqui, olha, pode se regar, por exemplo, com água de arroz. Aquela água do arroz. É verdade. Você lava... Excelente, rica em nutrientes. A água do tá? macarrão, é verdade? Também pode se regar. Esse guardei para fazer essa pergunta para você, viu? Claro, claro. Porque, gente, eu vi que pessoas falam, a água do macarrão, quando a gente cozinha o macarrão, a água que cozinha o macarrão não joga fora, você deixa esfriando, aí você usa aquela água para... E é verdade. Regar a mini rosa ou do vaso, que também. seja, ela acaba absorvendo os nutrientes e ajuda a se desenvolver, tá? Gente, a adubagem orgânica, Dani, como humus de minhoca esterco bovino, não tem erro. Você pode aplicar em excesso que não vai dar toxidez de produto, tá? E o esterco é muito importante já curtido.
porque não passa fungos, nada, tá? Isso vai ajudar muito no processo de desenvolvimento das roseiras, tá? Agora, Dani, ainda não contente, veja o tom dessa casca de madeira, olha só, o câmera pode pegar. Olha que lindo! Chama-se casca de pinos. Tá? Casca de pinos? Gente, olha que Isso. linda essa, hein? Essa casca de madeira, além de combinar com vaso de cerâmica, É mesmo? você pode Isso é muito depois caprichoso, decorar. viu? Muito obrigado, gentileza sua. Muito legal. É, olha só. E você pode colocar casca de pino. Gente, lá no Instagram do Eri, você pode seguir. Qual que é o endereço mesmo, Eri? É @EriLimaTV. @EriLimaTV. O Eri, ele ensina há mais de 20 anos como plantar, gente. Então, eu acho, assim, que tem certas... Nada como uma experiência, né? Dani, eu queria fazer um convite ao público de casa, acessar o site da Compre Terra, que está recheado de vídeos, de coisas novas legal. lá, tem matéria de televisão, tem muita Compre coisa Terra? bacana lá. É compreterra.com.br. Ô, Eri, Certo. agora pra gente fazer uma... A rega. A rega. O que acontece? A rega é importante, tudo que se planta, gente, regar todos os dias durante pelo menos 2 semanas, tá? Todo dia? Todo dia. Não tem risco de quantidade de água, de deixar o solo bem empapado, tem que se regar bem, tá? É muito importante. Olha só, regar à vontade e evitar molhar as folhas, tá? Tá. Porque senão Ô, Eri, judia bastante. agora, aqui eu queria dar uma repassada, gente, nas rosas que nós temos aqui, que deve ter gente. Pergunta lá qual que é aquela rosinha. Tá. Tem a mini rosa, então essa daqui é a rosa trepadeira. Rosa trepadeira, tá? Vem Que cá. se usa muito em pergolado. Eu vou passar por aqui para gente se encontrar tá aqui bom. na frente, fica Essa melhor. aqui, então, gente, ó, a rosa Tá. fica legal em pergolado, cresce até 3 metros. 3 metros de altura. Essa pequenininha. Correto. Essa é a rosa menina. Ela Rosa é mais menina? ela é mais delicadinha, ela é compactada. Eu vou pegar para mostrar, que é Pode importante, tá? Você percebe que a flor dela é um pouquinho mais compactada. Olha que delicadeza. Nossa, ela é muito a flor. delicada. Delicadinha. Ela lembra aquela outra, uma outra flor que tem parece um crepãozinho. É verdade. Eu vou aproveitar, Dani, que eu peguei essa rosa aqui. O que acontece? Ela é de médio porte, ela não cresce muito. Então, essa aqui você pode adequar tranquilamente num vaso como esse, não tem problema. Tá. Porque você vai retirar do vaso plástico e é muito importante, gente. Eri, como que eu tiro do vaso plástico? É importante você fazer isso aqui, ó. Você vai compactando, tá apertando o vaso. Eu vou tirar e mostrar para vocês, tá? E aí, olha, eu vou aqui na bancada novamente. Opa, aqui é importante você fazer isso. Eu vou virar o vaso, não sei se o câmera consegue pegar, tá? E o que acontece? Você vai pegar no caule dela aqui, ó. Você vai compactando e você vai puxando com muito jeito, ó. Pronto, Olha muito que simples. legal, sai tá? super bem. Tudo é uma técnica de se fazer. E pode plantar no chão. Pode plantar no chão. É importante, quando chegar num garden center, você pedir pro atendente, eu quero uma planta sangrada. O que é sangrada, gente? É uma planta que já enraizou no vaso, com o torrão bem firmado, com as raízes expostas, e aí não tem risco de perda, tá? Isso é um segredinho que eu passo para vocês. Tudo que for comprar de vegetação, eu quero planta sangrada. O rapaz que atende já vai entender que é uma planta bem enraizada, sem risco de perda. É isso aqui, olha, não cai a terra, tá? Eu adorei a dica. Muito importante você Muito, fazer nunca tinha ouvido isso. falar sobre Verdade. isso. Essa rosa que está perto de você, essa bonita, Isso. Essa é uma colombiana também. O que acontece? Essa vai a 4 metros a 3 metros e meio, 3 a 3 metros e meio, dependendo da fertilização do solo, tá? Ela cresce bastante. Essa não pode se plantar num vaso bacio como esse. Já tem que ser um vaso, Dani, mais ou menos isso aqui, uns 80 centímetros. Nossa, tá? alto. Alto, porque além das raízes se alastrarem, elas tendem a se aprofundarem no vaso. Isso é muito importante. Dani, no começo da pauta, eu comentei com você da poda. Foi. Por exemplo, se você tem uma rosa que não está produzindo, que ela não se desenvolve, o que acontece? No inverno, gente, as plantas entram no processo de dormência. Então, quando você poda a roseira, eu vou ter que podar toda ela sem dó. Você vai mais ou menos uns 10 centímetros do caule dela, tá? Isso daqui, 10 centímetros, você vai podar drasticamente ela, sempre na diagonal. Está judiando da roseira. Pelo contrário, você está ajudando ela a se produzir, porque como autodefesa no inverno, elas entram no processo de dormência. Então, quando você faz uma poda drástica na diagonal dela, rapidamente ela cresce e desenvolve, ela começa a produzir rosas, brotos novos, e aí vai embora. Tá? Eri, isso 10 Sim. centímetros Do caule dela. Do que é isso caule. aqui. Por exemplo, você vai contar, por exemplo, os gomos dela, tá vendo? Olha lá, 2, mais ou menos, isso aqui, 1, 2, 3. Certo. Ó, 1, 2, 3. E aí você vai podar, tipo, na diagonal. Toda ela, deixar só o brotinho.
Mesmo se ela tiver imensa. Se ela tiver imensa. Dor no coração, tem que Dor no podar. coração, mas é pela saúde da roseira. Depois ela vai se desenvolver com tranquilidade, ela vai crescer muito rápido, porque o processo de dormência do inverno, devido ao frio, quando você poda uma espécie, ela como autodefesa, a seiva começa a circular na sua totalidade. E aí ela começa a crescer e se desenvolver e enche de brotos novos, tá? É muito importante se fazer isso, pela saúde da roseira. Eri, Sim. deixa eu te falar. Receba essa rosa, eu sei que você é Obrigado, sua, mas dona. essa é dedicada a você, pelo seu Obrigado, carinho, muito pelo obrigado seu ensinamento. mesmo. Deus abençoe você. Amém, obrigado, gratidão. Nossa, dá pra gente tá? conversar aqui mais. Eu amo estar aqui na TV Aparecida, meu agradecimento à casa, a Dani, que é um amor de Linda. pessoa. Gente, você não sabe quanto ela é linda pessoalmente. Ela é maravilhosa, um E ser de quando luz. você é tá? maravilhoso. Obrigada, Obrigado, Dani. meu amor. Que Deus abençoe. Aliás, eu queria mandar um Pode abraço mandar. para a dona Lenita, que me assistiu no último programa, assim, uma pessoa muito querida, que inclusive está assistindo a gente agora, que é fã legal. do programa, tá? Ó, um beijo para a senhora, muito obrigado pelo carinho e pelas mensagens no Instagram. Acompanhe, e gente. a todo o público do Brasil que nos assiste. hein? Quando você vem, a gente aprende muito. E eu amo e quem estar aqui. ensina Eu é amo. cheio de luz. Meu coração Gente. já era TV Aparecida. Ai, coisa boa demais, gente.